Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa verdadeira investigação. Um problema de saúde que afeta milhões de pessoas, mas que, acredite, muitas vezes começa com algo super comum que quase todo mundo já sentiu uma vez na vida. Pois é. Tudo começa com aquela dor de barriga chata, sabe? Aquela que simplesmente não vai embora. É o ponto de partida para uma história bem mais complexa. Então, vamos pensar nesse cenário. Uma criança com uma dor de barriga que se arrasta por meses. O que é que pode estar por trás disso de verdade? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. A partir daqui, a gente vai seguir as pistas. Como numa história de detetive, para revelar um mundo oculto que impacta a saúde e o futuro de muita, mas muita gente mesmo. E essa nossa análise começa com um caso bem específico. A história de um garoto cuja dor persistente foi o que deu o pontapé inicial para toda essa jornada de descobertas. Bom, esse é o nosso paciente, um menino de 8 anos que há 3 meses sente uma dor na barriga. Não é uma dor forte, mas ela está sempre ali. Ele mora numa área rural, bebe água direto de uma mina, sem tratamento e anda sem apetite. E já no exame físico, as primeiras pistas aparecem. Ele está pálido e com o peso abaixo do que seria o ideal para a idade dele. Cada detalhe desses é uma peça fundamental do quebra-cabeça. Agora a gente entra na fase da investigação médica mesmo. Como é que um profissional de saúde começa a desvendar um quadro como esse? É um verdadeiro trabalho de detetive. O primeiro passo é entender o tipo da dor. Existe a dor que a gente chama de funcional, que é aquela que vai e vem, sabe, sem uma causa física óbvia. Mas existe também a dor orgânica, que é causada por algo concreto, uma infecção, uma inflamação. E essa dor orgânica costuma ser contínua. A dor do nosso paciente é contínua, o que já acende um alerta e direciona toda a investigação. E aí os exames começam a trazer as respostas. O peso dele, 18 quilos, e o IMC, de 12,9, só confirmam. Ele está realmente abaixo do ideal. Mas a pista mais importante, a mais reveladora de todas, vem do exame de sangue. E aqui está a pista crucial: 7%. Esse é o percentual de eosinófilos no sangue dele. Eosinófilos são um tipo de glóbulo branco, uma célula de defesa. E um nível tão alto assim é um sinal de alerta clássico. Basicamente, ele grita que o corpo está lutando contra duas coisas principais: uma alergia ou um parasita. Com todas as pistas apontando para um parasita, a investigação se aprofunda. Só que um obstáculo totalmente inesperado estava prestes a aparecer e confundir tudo. O caminho mais lógico, o procedimento padrão para confirmar uma infecção por parasita, é o exame de fezes. É lá que se procuram os ovos ou os próprios vermes. E aí que vem a grande reviravolta da nossa história. O resultado? Negativo. E não foi só uma vez. Foram 3 amostras diferentes e em nenhuma delas apareceu qualquer sinal de parasita. E agora? É nesse momento que o raciocínio clínico, a experiência, se torna mais importante que tudo. O que fazer quando o principal exame de laboratório parece dizer o contrário de todas as outras evidências? Bom, vamos juntar as peças de novo. A gente tem uma dor crônica do tipo orgânica, fatores de risco bem claros, como água não tratada, sinais físicos evidentes, como baixo peso, e claro, a pista mais forte de todas, os eosinófilos lá em cima. Se a gente olhar o quadro completo, o conjunto da obra, tudo aponta para uma única direção. E por isso, o diagnóstico final é clínico: ascaridíase. É uma infecção causada pela famosa lombriga, a Ascaris lumbricoides. Mas e o teste negativo? Foi o que chamamos de falso negativo. Isso acontece. Acontece porque a liberação de ovos pelo verme pode não ser constante, pode ser intermitente. O diagnóstico foi fechado pela força de todas as outras evidências juntas. Agora que a gente resolveu o caso do menino, vamos ampliar o nosso olhar. Porque a história dele não é um caso isolado. Na verdade, é um reflexo de um problema de saúde global gigantesco. Para se ter uma ideia, só falando da Ascaris lumbricoides, a lombriga, estima-se que 1 bilhão de pessoas no mundo estejam infectadas. 1 bilhão. O número é tão grande que é até difícil de imaginar. Isso mostra a escala do problema. E o ciclo de vida desse verme explica por que ele se espalha tanto. Tudo começa com a ingestão dos ovos, por água ou comida contaminada. As larvas nascem no intestino, mas não ficam por lá. Elas viajam pelo corpo, passam pelo fígado, pelos pulmões, são tossidas e engolidas de novo, para só então virarem adultas no intestino. E aí elas produzem milhares de novos ovos. É um ciclo terrivelmente eficaz. E a Ascaris, claro, não está sozinha. Isso aqui é quase um guia de campo rápido. A giardia, por exemplo, é super conhecida por causar diarreia.
O ancilóstomo pode levar a uma anemia bem grave. O oxiuro causa aquela coceira terrível, enfim, cada parasita deixa uma assinatura clínica diferente. Mas a boa notícia, no meio de tudo isso, é que apesar da escala gigantesca do problema, as soluções são conhecidas. E mais importante, são eficazes. O tratamento individual é até simples, feito com remédios antiparasitários como o albendazol, que funcionam muito bem. Mas o segredo, a chave para resolver o problema de verdade, está na prevenção coletiva. Acesso à água limpa, saneamento básico e, claro, bons hábitos de higiene. E em termos de saúde pública, a Organização Mundial da Saúde tem uma estratégia bem clara. Em lugares de alto risco, a recomendação é tratar as crianças em idade escolar em massa, 2 vezes por ano. Em áreas de risco moderado, 1 vez por ano. É uma abordagem proativa para quebrar o ciclo de transmissão na comunidade. E isso nos leva a um ponto que é fundamental. Como diz essa citação, essas infecções são uma barreira para o desenvolvimento humano e econômico. Não se trata só de uma dor de barriga. Isso afeta a nutrição, o desenvolvimento cognitivo das crianças e ajuda a manter as pessoas presas em ciclos de pobreza. E no fim, fica essa reflexão. Ao seguir as pistas de uma simples dor de barriga, a gente descobriu um problema global com consequências profundas. A pergunta que não quer calar é: quantos futuros poderiam ser completamente transformados se a gente simplesmente combatesse essas infecções que são, em sua grande maioria, totalmente preveníveis?